Bom, nono ano, o Lenin, né, ele acabou falecendo no início de 1924, como fala aqui na página 309, e com sua morte quem assumiu foi o Trotsky, né, o Leon Trotsky, que até então era um aliado do Lenin, né, o Trotsky ele foi bastante perseguido, né, ele até pediu asilo político para os Estados Unidos, para alguns países, mas foi negado. Ele era um comissário do povo para a guerra, né? E contra ele tinha o Stalin, né? Que era um secretário-geral do Partido Comunista, então tinha uma disputa acirrada para quem que ficaria com o poder entre os dois. O Trotsky, né? Ele era um intelectual, líder político, né? Que comandou o Exército Vermelho durante a Guerra Civil, ali do lado do Lenin, né? O Stalin era um influente militante, que passou a ocupar cargos cada vez mais importantes dentro do Partido Comunista, assumindo em 1922 o cargo de secretário-geral. A disputa entre ambos refletia a escolha, né, de projetos distintos com o futuro da revolução do país, enquanto o Trotsky defendia que o movimento revolucionário, né, ele deveria ser internacionalizado, ou seja, essa questão revolucionária teria que passar para outros países, né, teria que se espalhar, né, essa questão do comunismo. O Stalin era mais contrário a essa ideia, né? É, aqui fala, ou seja, acreditava que para o socialismo sobreviver na União Soviética, a revolução precisava ser exposta para outros países. Esse é o pensamento do Trotsky, né? Transformando outras nações em países socialistas. Já Stalin acreditava que primeiro o socialismo deveria se fortalecer primeiro ali na União Soviética para depois ser internacionalizado. Ou seja, o Trotsky defendia uma coisa, defendia que deveria se expandir a questão do socialismo, né, para todos os outros países, né, contra o Stalin, que acreditava que primeiro tinha que se fortalecer ali na União Soviética, ali na Rússia, para depois se internacionalizar. Bom, o Trotsky, ele acabou sendo perseguido, né? Ele, que nem eu falei para vocês, ele pediu asilo político em vários países. Os Estados Unidos acabou negando. Ele conseguiu ir para o México. Lá no México, ele acabou tendo até um caso amoroso com uma figura importante conhecida como a Frida Kahlo. Vocês já escutaram falar, provavelmente, na matéria de artes, ou vão escutar falar. E lá ele acabou sendo morto no México. A ditadura de Stalin, o nosso segundo item. Aqui vai falar agora que, né, o Trotsky ele foi morto, né? Quem ficou foi o seu opositor, o Stalin. Stalin tinha grande influência dentro do Partido Comunista e conseguiu vencer a disputa contra Trotsky, expulsando do país em 1929. Aos poucos, Stalin passou a eliminar seus adversários e a exercer o poder de maneira absoluta, criando uma rígida ditadura na União Soviética, ou seja, uma ditadura, quando nós pensamos, não vem coisa boa por aí, né? Durante a ditadura de Stalin, milhares de opositores políticos, né, os que eram a favor, principalmente, as ideias do Trotsky, eram enviados para a Sibéria para trabalhos forçados, né, eram exilados politicamente, eram torturados. Nesses lugares, aqui até fala, muitos deles na Sibéria, os prisioneiros eram submetidos a dura rotina de trabalho, sendo responsáveis pela construção de grandes obras, como canais ferroviários e hidrelétricos, o que agravava a condição de vida nos gulags, né, que eram os campos de trabalho, que eram conhecidos, né, chamados gulags, que era o frio intenso, pois os prisioneiros não recebiam abrigo nem vestimentos apropriados. Você imagina no frio da Sibéria, se aqui em Maringá tá 10 graus, nós estamos morrendo aqui de frio, você imagina você trabalhar um trabalho forçado, sem investimento adequado na Sibéria. O que ia ser desse povo? Ia morrer todo mundo, né? Além disso, a alimentação era precária e o uso da violência contra os prisioneiros era comum. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nos gulags entre as décadas de 1930 a 1950. Então, vocês conseguiram entender que depois que o Lenin morreu, o líder do partido bolchevique, quem assumiu foi o Trotsky, que era aliado dele, mas ficou contra o Stalin. O Stalin acabou mandando matar o Trotsky, né? E acabou implantando uma ditadura ali na União Soviética, né? E quem era contra as ideias do Stalin eram perseguidos, mandados para esses campos de trabalho, e acabavam sendo mortos. Então é basicamente isso, né? Uma ditadura acabou sendo implantada na União Soviética, né?
tiraram o czar, né? Colocaram os bolcheviques assumiram o poder, depois o Lenin morreu, depois virou essa bola de neve, né? Que se tornou a União Soviética. Bom, por hoje é só isso. Na próxima aula daí eu começar a falar sobre perdão, sobre a questão da região da Palestina no pós-guerra. Bom, esse capítulo é um capítulo bem importante, ainda tem mais coisa para falar também, né? Na página 312 tem a ascensão dos Estados Unidos, que até então, vocês se lembram que ele não era uma potência até na Primeira Guerra Mundial, que era a Inglaterra ainda, que os Estados Unidos se tornou uma potência, começou a se fortalecer ali na Primeira Guerra Mundial, né? Vai falar também sobre a crise do capitalismo em 1929. Depois que nós terminarmos esse capítulo, eu vou deixar para vocês fazerem um trabalho, né? Um trabalho para o segundo trimestre da nossa matéria de história, um trabalho a respeito desse capítulo, porque é um capítulo importante. Eu vou fazer uma revisão novamente, eu vou começar desde o começo de novo, vou falar para vocês. Pode ser cansativo, mas é um pouco complicado de entender essa questão da Primeira Guerra Mundial. E, gente, por favor, não deixem de perguntar, tá? Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem na plataforma, mandem mensagem para mim pessoalmente, eu não ligo de responder. Ah, professora, eu não estou entendendo a sua aula não tá legal. Eu aceito críticas, eu aceito que não estou entendendo, eu vou tentar melhorar cada vez mais, ok? Não deixem de mandar mensagem, por favor. Eu até tinha comprado um quadro para ver se dava para explicar um pouquinho melhor para vocês, mas é um quadro muito ruinzinho, ele acabou afundando, acabou estragando e eu tive que trocar e ainda não chegou o outro que eu encomendei. Mas é mais fácil daí para mim fazer as anotações para que vocês entendam, tá? Não deixem de pesquisar também na internet, tem alguns vídeos também que ajudam bastante. Não deixem de me perguntar, tá? Pode ser, não no horário dos outros professores, tá? Não no horário das aulas de matemática, português, das outras matérias. Mas à tarde, professora, eu tô tentando fazer o exercício aqui, eu não tô compreendendo, não consegui compreender. Pode me mandar mensagem que eu respondo. Professora, você tem que melhorar nisso. Pode falar também que eu aceito, tá? Do mesmo jeito que eu também não vou deixar de falar com vocês, ok? Por hoje é só e até mais. Fiquem com Deus.